Bem-vindos à última meditação da Semana Travessia. A gente vai encerrar hoje com o tema O Abismo entre Nós e o Próximo. E quem vai falar para a gente sobre esse tema é Caio Paes. Caio é psicólogo e membro da comunidade, além de ser diretor há quase 5 anos da Casa Vincular. Então, Caio vai falar sobre esse abismo que ele tem contato diariamente entre nós e o próximo, para a gente encerrar a semana com chave de ouro. Boa reflexão. Eu sou Caio, sou membro da comunidade e diretor da Casa Vincular. Bom, falar sobre um abismo entre nós e o outro, talvez eu pudesse dizer que diariamente eu vejo isso diante dos meus olhos, né? Alguns abismos que a gente nem sempre se dá conta. Quando a gente abre a Casa Vincular todos os dias, e aí entram aquelas pessoas todas, né? A gente atende 80 pessoas por dia. Quando entram aquelas várias pessoas em fila e praticamente uma vez, elas até parecem ser semelhantes umas às outras. Se olha rápido, a tentação é de quase vê-las todas como se fossem uma massa única, que junta uma massa cinzenta, pesada e até meio triste pela realidade que vivem, né? À primeira vista é como se fossem todos iguais. E eu diria que pior, é como se fossem apenas aquilo que eu estou vendo. Pessoas pobres, em situação de rua, cheias de mazelas, que não têm mais nada a oferecer para mim, nem para o mundo, e precisam de mim e dos semelhantes a mim para que nós possamos dar alguma coisa e ajudá-las. É quase como se elas só fossem isso. E aí eu tenho outra tentação, que é olhar para eles como se eles estivessem naquela situação difícil, unicamente porque eles querem, ou porque não têm força de vontade bastante, né, ou porque não desejam o suficiente mudar de vida. Às vezes eu também penso que eles poderiam ser mais tranquilos, menos agressivos, e que eles são assim porque lhes falta amor, né, como se eu tivesse de sobra, e eles não tivessem. Em vários e vários momentos, inclusive, eu fico muito perto de perder a paciência. Porque alguns deles são muito insistentes, pedindo alguma coisa, seja para comer, seja para vestir. A gente lida com muita mentira também, né? Então, muitas vezes mentem para conseguir aquilo que querem. E aí existe um passo que é possível ser dado diante de tantos pensamentos, de tantas imagens que a gente já tem pré-estabelecidas. E o passo é me aproximar. Me aproximar dessa massa cinzenta. Entre aspas, uma massa cinzenta. De perto, eu começo a perceber que, na verdade, não existe uma massa única. E muito menos que ela é cinza. E mais, eles não são tão parecidos uns com os outros quanto eu pensava. Aí eu me aproximo mais e percebo que cada um deles tem o próprio nome. Não um nome único. Cada um tem um nome, tem uma história. Eu começo a perceber que cada um está ali não pelos mesmos motivos, mas cada um por um motivo que não é igual ao que está ao seu lado. De perto eu começo a perceber também que a rua deixou algumas pessoas mais alegres que antes, inclusive. Por mais contraditório e difícil que seja de entender isso, na minha perspectiva de vida. Mas também é verdade que a rua deixou outras pessoas mais duras, com pouquíssima capacidade de sorrir. Outros vestiram a couraça da agressividade, por proteção, por cansaço, e só conseguem responder de maneira arredia. Um dia um rapaz estava bem chateado com outro, também atendido da Casa Vincular. E aí ele fazia xingamentos, ameaçou bater no outro. E é algo, claro, que a gente procura sempre evitar e ajudar para que não aconteça dessa forma. Daí chegou uma voluntária muito gentil e acompanhou ele até a porta, era hora dele ir embora, e começou a fazer algumas brincadeiras com ele para que ele deixasse aquela ideia de lado. E aí, mais gentilmente ainda, ela disse: "Olha, bom dia." E a resposta do atendido foi um pouco inesperada. Ele respondeu: "O dia é bom para você. O meu dia é amargo da hora que eu acordo até a hora de dormir." E foi embora.
E aí, naquele momento, eu percebi que ela engoliu seco, eu também engoli seco. E o dia seguiu. Há alguns meses, depois de a gente entregar as fichas para as pessoas que iam entrar naquele dia na Casa Vincular, encerraram as fichas, né? A gente tem uma quantidade máxima por dia. E aí um rapaz ficou de fora. E como na cozinha a gente faz um alimento contado, né? Eu precisei explicar para ele que naquele dia não ia ter como colocar ele para dentro, porque senão ia faltar para alguém que já tinha entrado. E ele insistiu, e eu, quase sem pensar, né, respondi: olha, só hoje não vai dar, mas amanhã você toma café com a gente, é só um dia. E aí ele, do outro lado do abismo, que só ele era capaz de ver aquele abismo, eu naquele momento eu não tinha olhos para isso, respondeu com uma pergunta para mim: mas você já ficou um dia sem comer? Então, quando eu pergunto para ele, quando eu digo para ele, é só um dia, ele devolve com: mas você já ficou só um dia sem comer para ver no que dá? A resposta dele veio afiada e furou a bolha, que estava me embalando, me protegendo de qualquer crise de consciência. Eu baixei a cabeça e pedi desculpas pelo que ele tinha dito, pelo que eu tinha dito. E de fato ele precisou me mostrar que havia um abismo entre eu e ele e que eu não estava enxergando, talvez até julgando a insistência, muitas vezes a agressividade. Um outro dia, agora há pouco tempo, um atendido estava muito agressivo, muito amargo, diferente de como ele normalmente vinha sendo. Sentei com ele para entender o que estava acontecendo. Ele começou a contar a história dele. Em poucas palavras, ele contou que tinha um problema com o padrasto e precisou sair da casa da mãe por causa disso. E o lugar que ele tinha para ir era a rua. Tem procurado não usar nenhuma droga, justamente para não se viciar. E, de fato, a forma como ele chega na casa é sempre de maneira muito lúcida, muito sóbria. E aí eu, conversando com ele sobre a rua, eu perguntei o que estava sendo mais difícil. O que ele disse: não foi sequer dormir na rua, não foi o desconforto da rua, e talvez até os perigos. Ele disse que a pior parte é a maneira como as pessoas olham para ele. Isso quando olham. Ele disse que para ele era muito difícil perceber o olhar do outro sempre vendo ele como algo perigoso, como algo que pode fazer mal às outras pessoas. Ele simplesmente sendo quem ele é. E aí ele me disse: eu não sou perigoso, mas as pessoas olham para mim como se eu fosse. E aí eu começo a me sentir assim. E, bem, a conversa seguiu, mas isso mais uma vez me fez tocar um pouco nessa realidade que o outro vive, não eu. Que o outro experimenta, não eu. E só é possível tocar minimamente aquilo que o outro vivencia, aquilo que o outro sofre, até o que o alegra o outro, se eu me aproximo, se eu pergunto o nome, se eu estou disposto a minimamente sentir o cheiro daquela história, se eu consigo suportar, inclusive, aquilo que eu vou escutar. Quando eu me aproximei dessas pessoas, eu comecei a entender por que eu estava distante delas. Era medo. Medo de me deparar com a miséria, que é do outro, que me lembra tanto a minha própria miséria, inclusive. É difícil tocar em assuntos difíceis, justamente porque demandam de nós lembrar das nossas próprias histórias também. Acho que também era um pouco de receio de ver a falta do outro, ver o que o outro precisa. E, de certa forma, isso me lembra do meu próprio egoísmo, de não querer sair da minha zona de conforto para ajudar na falta do outro, para me aproximar do outro que tantas vezes não tem aquilo que eu tenho. E eu estou falando de algo material, mas muitas vezes de algo que eu posso dar na minha vida, na minha atenção, no meu carinho. Então, tantas vezes o outro ele só precisa do meu tempo, mas eu não tenho tempo para o outro, porque o meu tempo precisa estar em função do meu sucesso, da minha vida, dos meus objetivos profissionais, afetivos. E eu acho que eu também percebi finalmente que me aproximar do outro significa, enfim, me aproximar também um pouco de mim mesmo.
me aproximar de quem eu sou e do que eu estou disposto a me tornar. Talvez o grande abismo a vencer na minha relação com o outro seja justamente o abismo meu comigo mesmo, com os meus ideais, com os sacrifícios que eu sou chamado a fazer, com os esforços que tantas vezes a preguiça vence. Talvez reconhecendo o grande abismo das minhas próprias questões, das minhas próprias perguntas, das minhas próprias dúvidas, quando talvez eu finalmente me reconciliar bem comigo mesmo, com os meus medos, com os meus egoísmos, admitindo cada um deles, talvez encurte o abismo que eu experimento todos os dias na minha relação com o outro, com o próximo que está perto de mim.